Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou Paulo Aires, espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora. Sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do Terço na Capelinha das Aparições, aqui na TV Canção Nova, e depois, ao longo da semana, com várias repetições, este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos e a ajuda à Igreja que sofre. Um programa em que vamos contar, como sempre, aliás, com a presença da diretora da Fundação AIS em Portugal, Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a quem nos chega lá em casa também. No arranque do programa de hoje, vamos até ao Paquistão, ainda a propósito do sequestro de uma jovem rapariga cristã. E voltamos a este tema, pois esteve entre nós, de passagem por Lisboa, o Dom Sebastião Shaw, o arcebispo de Lahore, com quem falámos precisamente sobre esta questão dramática que está a afetar centenas de famílias cristãs. Já vamos ver o seu testemunho sobre esta questão, mas antes vamos enquadrar este tema para os nossos telespectadores. O sequestro de jovens raparigas cristãs é um flagelo da sociedade paquistanesa que o mundo tem estado a redescobrir agora com a denúncia por parte da Fundação AIS e de outras organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, do caso, entre dezenas de outros, de uma jovem de apenas 14 anos de idade. Quem é esta rapariga, Catarina? Bom, esta rapariga chama-se Uma Yunus, tem 14 anos e vivia em Zia Colony, em Karachi, quando foi sequestrada então em 10 de outubro do ano passado e, como o Paulo acabou de dizer, este caso está a ser apoiado a nível internacional pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e por outras organizações de direitos humanos. Portanto, esta jovem foi então, entretanto, convocada para prestar declarações no Supremo Tribunal de Karachi, já esta semana, no dia 3 de fevereiro, o que, a confirmar-se, Paulo, será inédito no Paquistão e poderá, de facto, dar aqui um avanço neste caso. Bom, vamos ver então o que é que vai acontecer. Para já, como se calcula, os pais de Uma estão desesperados e têm lançado diversos pedidos de ajuda para conseguirem resgatar a sua filha das mãos dos sequestradores. E é neste contexto que fizemos então uma breve entrevista a Dom Sebastião Shaw, o arcebispo de Lahore, que esteve, como disse, de passagem por Lisboa durante o passado fim de semana. Apesar de não ter adiantado muitos pormenores sobre este caso específico, Dom Sebastião confirmou que a jovem foi mesmo raptada e que só no ano passado terão ocorrido, Catarina, cerca de uma centena de raptos de outras jovens cristãs. Sim, Paulo, só no ano passado houve cerca de uma centena de raptos, de sequestros de raparigas cristãs no Paquistão. Portanto, Dom Sebastião Shaw disse-nos que não há dados concretos sobre esta realidade dramática que está a acontecer, mas avançou com este número, cerca de uma centena, e disse também, e isso é também um dado muito importante, que a maioria destas jovens são também menores de idade. Vamos então ver Dom Sebastião Shaw, nessa breve entrevista ao nosso programa, em que se falou do sequestro de jovens raparigas cristãs no Paquistão, em que se fala também do esforço do governo para solucionar esta situação dramática que afeta as minorias religiosas no Paquistão. Uma Yunus from Karachi, I know her kidnapping, then she was kidnapped and then she was raped and then became Muslim. This is what they are saying it. Actually, when these kind of things happen again and again, it means that there is something wrong in that society or some problem is there. So we realized that, then we took this case to High Court, and then I think in March or April this year, last year 29 or later I think, we had a meeting in Islamabad. Government appointed some group, a committee, to investigate why these things are happening. And I am very happy to share that government is trying to protect all people, minority people, everybody. Then in that meeting in Islamabad, we have the head of Islamic Ideology Council, Qibla, Sir Qibla. He was also present there. And then one of our own MNAs, lady, Shanila Ruth was there, some retired judges were there, people from different fields were there, Hindus were there, Sikh were there, we Christian, I was also there. So we discussed this matter, and it was the first time that Islamic Ideology Council also took part, and the head, Sir Qibla, took part.
The meeting was last year? Last year in Islamabad. And then they said that actually the kidnapper should be, kidnapping is a crime. So first is kidnapper should be punished. If we want to make a standard and give freedom to women and men all equal, then we have to indicate what are the causes, and causes the kidnapping is a crime, so kidnapper should be also punished. That will be the only way to control and make more harmony and balance in the society. So government is working on that. So I hope Huma Yunus will also get justice. Foi Dom Sebastião Shaw referindo o caso de Uma Yunus, uma jovem rapariga cristã sequestrada em outubro do ano passado. A Fundação AES tem apoiado desde a primeira hora o esforço dos pais para a libertação da sua filha e recentemente gravaram uma mensagem que é um apelo para que o mundo não fique indiferente a esta situação dramática. Gravaram uma mensagem curta frente ao edifício do Supremo Tribunal de Karachi. Vamos agora ver a mãe de Uma. मैं हुमा की वालदा हूँ और इस टाइम हम लोग हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं। आज 16 तारीख थी, बच्ची की पेशी थी, लेकिन बच्ची को सामने नहीं लाया गया। और मेरी बच्ची 14 साल की है, कैथलिक है, और उसका ज़बरदस्ती मज़हब बदली करवाया गया, ज़बरदस्ती निकाह किया गया। लेकिन अभी हम लोग देखें हाई कोर्ट में खड़े, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा बैनुल-अक़वामी बरादरी से, बड़े ब्लॉक के ज़राए से सबसे दरख्वास्त है कि मेरी आवाज़ को उठाया जाए। अगर जैसे मेरी हालत है, जैसे मेरी बच्ची 14 साल की, अगर आपकी 14 साल की बच्ची के साथ इस तरह होता तो आपकी किस तरह की हालत होती। इस बच्ची को अपनी बच्ची समझ के मेरी आवाज़ को बुलंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। De uma rapariga cristã de 14 anos sequestrada no Paquistão, passamos agora para outra rapariga cristã sequestrada, mas na Nigéria. Leah Sharibu, a jovem raptada pelo grupo terrorista Boko Haram de uma escola em Dapchi, estará viva e poderá ter engravidado em cativeiro. Diversos relatos publicados nos últimos dias na imprensa deste país africano apontam nesse sentido, sendo que circula igualmente a notícia, de que não há ainda confirmação, de que teria mesmo eventualmente dado já à luz. A ser verdade isto, o que é que diz a família desta rapariga, Catarina? Bom, Paulo, não há muitos dados concretos sobre este caso, mas Glória Paldo, portanto, é uma professora da Universidade de Jos, que é apresentada como porta-voz desta família. Ela afirmou que a notícia da gravidez de Sharibu é apenas um boato e que o importante, efetivamente, é que esta jovem esteja viva. Bom, quanto a isso, parece de facto não haver muitas dúvidas. Ainda recentemente, Jennifer Ukabong Samuel, uma trabalhadora humanitária de 26 anos, sequestrada também em dezembro pelo Boko Haram e libertada, entretanto, assegurava que a jovem cristã estava de facto viva e a ser mantida em cativeiro pelo grupo jihadista. Sim, Paulo, de facto, o Kambongo contou aos jornalistas, logo após a sua libertação, que não esteve pessoalmente com Leah Sharibu, mas que se encontrou com uma outra mulher que está também em cativeiro e que esta mulher então lhe assegurou que esta jovem cristã está viva e que até está um pouco gorda. Bom, essa será uma constatação que poderá ser explicada então pela alegada gravidez da jovem cristã. Jennifer Ukabongo relatou ainda que os terroristas a obrigaram a caminhar pelo mato até um lugar onde queriam gravar um vídeo com uma mensagem para o governo nigeriano e que foi nesse local que se encontrou então com a tal pessoa que lhe falou de Leah Sharibu. Exato, foi portanto essa mulher que também foi sequestrada pelo Boko Haram e identificada como Alice que deu estas informações sobre a jovem Leah Sharibu. Leah Sharibu atualmente tem 16 anos de idade, está em cativeiro porque recusou renunciar ao cristianismo após ter sido raptada com mais cerca de uma centena de colegas de uma escola na cidade de Dapchi em 19 de fevereiro de 2018. A situação dos cristãos na Nigéria, especialmente no norte do país, é de facto muito preocupante por causa dos constantes ataques por grupos terroristas islâmicos. Vamos agora ao encontro de uma jovem que sobreviveu a um ataque do Boko Haram. Ela vivia na aldeia de Gwossa, no estado de Borno, quando se deu o primeiro ataque. Foi em setembro de 2013.
My name is Blessing John. I'm from Goza local government, Borno State. My village is Goshe. First come for Boko Haram. First come, she come from 4 September 2013. They kill grandfathers and grandmothers. Second come again. They are come 24 April 2014. They kill people, 338 people. They catch women and young girls and young boys. They are killing. They catch me and shoot my leg. Okay, she say me, you do pray for Islam. I'm saying no. I have baptized. I'm no turn around for Islam. I'm do 2 months for her for Boko Haram. No medicine, no anything, no food, no something, no bath. I'm sit down, but she say me pray. Me, I'm not pray, but I'm Christian. I have card for baptized for my heart. I'm not do pray for Islam. I'm do church, I'm do anything. But I have chance. I catch one gun, I'm run for Cameroon. And in this 2 months, sir, I am crying. I'm do pray. I'm not see my one pikin. I'm not see my mother. I'm not see all my friends. But sir, I won't go church anyhow. 2 months, I'm not go church, sir. Foi testemunho de Blessed John, vítima de um ataque do Boko Haram. Ela agora vive num campo de refugiados em Abuja, a capital do país, e ganha a vida a carregar telemóveis com um gerador. Esta onda de violência crescente contra a comunidade cristã, aqui testemunhada por esta jovem, é particularmente visível, como disse há pouco, no norte do país. Chama agora a sua atenção para o testemunho de uma irmã, da irmã Jacinta. Ela pertence à congregação das Dominicanas de Santa Catarina de Sena. E o que é que ela testemunha? Ataques, assassinatos, sequestros. Ela diz que é muita atenção, de facto, que se vive no norte da Nigéria por causa dos ataques. E isso está a afetar, e muito, a comunidade cristã. I am Sister Jacinta Wohiri, Dominican sister of St. Catherine of Siena. My congregation is based in northern Nigeria. As you must have heard on the news, there have been a lot of terrorist attacks on life and property, particularly in the northern Nigeria, the far north and the north central. We've heard about the herdsmen attack on villages. A lot of villages have been wiped off in the herdsmen attack, and people have been killed. You heard the story of the 2 priests and their parishioners who were killed while they were having mass. You have a lot of kidnapping. They kidnap people, take them to the bush. Sometimes they kill them, sometimes they demand ransom, and it's caused a lot of tension. A lot of people have had to leave their villages, and they are in internally displaced camps. They cannot go to their farms. They don't have resources to feed themselves. They live only on donation from whenever it comes. So it's a huge problem, and thousands of people are living in IDP camps, which is not good. And it's also a lot of tension. There's a lot of tension, and all of us who are living there, we experience the tension, we experience the effect of the state of insecurity in the north. And so we pray that God will in no distant time intervene and restore peace so that people can return to their homes, go back to their normal business, and experience peace. Feel free to worship in their churches without fear of any form of attack. Thank you very much for your continued prayers and support. Agora vamos até ao Burkina Faso, onde 2 religiosas testemunharam confrontos diários com grupos terroristas. São 2 irmãs muito especiais que falaram à Fundação AIS sobre a situação dramática que se vive neste país africano. E são especiais no sentido de que são a atual e a anterior superiora geral da Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, e o seu testemunho é importante para se perceber, Catarina,
a situação de caos que se vive neste país. Precisamente, Paulo. Portanto, estas duas irmãs são a irmã Pauline e a irmã Maria Bernadette, e de facto os seus testemunhos são muito importantes porque nos oferecem então este retrato único da situação que é vivida neste país, em especial no norte, onde há de facto uma extensa fronteira entre o Mali e o Níger. Para estas irmãs, os incidentes são constantes, havendo ataques por parte de grupos terroristas que lançam o caos e o medo junto às populações. Sim, Paulo, especialmente nesta zona norte que eu acabei de referir, onde, segundo estas duas religiosas, há confrontos diários e, em alguns casos, mesmo na proximidade das irmãs. Por exemplo, elas contaram-nos um caso que aconteceu na localidade de Ban, onde os terroristas estiveram a cerca de 4 km do convento. Estamos a falar de um país africano, o Burkina Faso, palco de constantes ataques terroristas. O que é que fazem as irmãs num ambiente tão complicado, Catarina? Paulo, procuram ajudar efetivamente estas pessoas. Portanto, como elas próprias testemunharam à Fundação AIS, portanto, as irmãs têm procurado acolher todos aqueles que lhes batem à porta, todos aqueles que estão em fuga, todos aqueles que precisam de ajuda humanitária de emergência, ou seja, todos os refugiados que passam. Não há um padrão objetivo nesta onda de violência. As irmãs afirmam que os terroristas matam principalmente os homens, mas todas as pessoas estão, na verdade, em risco. Sim, Paulo, de facto elas dizem-nos que todos estão em risco, todos são ameaçados. Portanto, no convento, em Ouagadougou, portanto, a capital do Burkina Faso, as irmãs já acolheram mais de 600 pessoas. O padre Roger Kugolo pertence à diocese de Dori, situada também no norte do país. É uma das regiões mais severamente atingidas pela violência atribuída às milícias jihadistas que chegam ao Burkina Faso, oriundas essencialmente do Níger e do Mali. Acredita-se que um destes grupos foi o responsável pelo sequestro de um amigo do padre Roger, o padre Joel Yugbar. On ne sait pas. We don't know who took him. It's practically certain it was the terrorists. From which group or what they want, there have been no more news since March 17, 2019. We pray a lot. The whole country is united in prayer with the Diocese of Dori so it can be freed. We as priests don't have the freedom of movement. We have to take strong security precautions. We can't leave the parish, we can't go to certain areas, and we have to follow strict security norms to protect our lives. Depuis le début de l'année, précisément, Since the beginning of the year, dozens of Christians have been killed for their faith. Many others have left their towns and communities. Today, many people are displaced within the country. It's a very difficult situation for the affected diocese and for the people who have abandoned everything because of their faith or ethnicity. Those affected aren't just Christians, but it's true that Christian communities have become clear targets. Continuando por África, vamos agora até ao Níger e, mais uma vez, por causa da ameaça terrorista que afeta as comunidades cristãs. Trata-se de uma ameaça regional que inclui não só o Níger, mas também alguns países da região, como o Burkina Faso, de que estivemos mesmo agora a falar, ou o Mali, por exemplo. Um missionário italiano, Marco Armanino, denunciou recentemente que as populações locais já evitam ir à missa ao domingo e professar publicamente a sua fé, com receio de serem vítimas de violência ou de represálias. Estas declarações ocorreram logo após um ataque, Catarina, a um dispensário em Bomoanga. Sim, Paulo, portanto, foi um ataque a um dispensário no passado dia 14 de janeiro e, portanto, segundo este sacerdote da Sociedade das Missões Africanas, por causa destes ataques, as pessoas não vão mais à igreja ao domingo e referiu ainda que a capela desta localidade, Bomoanga, está deserta, assim como também a escola, que foi também recentemente alvo de ataques. Portanto, o missionário diz ainda que esta realidade de medo e de afastamento da população, dos fiéis, é mais visível sobretudo nas zonas rurais, onde de facto, e que são mais distantes, onde de facto a população se sente muito ameaçada e está só. As declarações deste missionário levam-nos agora a recordar o padre Pierre Luigi Macali, pois foi precisamente nesta região que ele foi sequestrado em setembro de 2018. Ao fim de todo este tempo, mais de 16 meses, continua a desconhecer-se o seu paradeiro. Nós temos uma declaração ao telefone, um exclusivo para o nosso programa, do irmão do padre Pierluigi, também sacerdote e também missionário, o padre Walter Macali, diz acreditar que a libertação do seu irmão vai mesmo acontecer. É apenas uma questão de tempo. Claro que sim. A esperança é essa, a sua libertação. Sabemos que são coisas longas, que demoram tempo, mas esperamos com fé e paciência pela sua libertação. As orações que fazemos diariamente na nossa aldeia
é com esta esperança. Tem muitas pessoas que estão a rezar. Ele fazia o bem antes na missão de Bumuanga e acredito que continua a fazer nesta sua nova missão. Perguntámos também ao padre Walter como é que ele via este aumento de violência no continente africano, em especial contra a comunidade cristã. É uma preocupação para trabalhar, porque em muitos locais se trabalha sempre em tensão. Esperamos que tudo se possa solucionar, até que não se inicie o diálogo com os que praticam o terrorismo. É difícil trabalhar tranquilo. Estas situações de perseguição criam tensão, divisão entre as religiões, o que não é bom. O problema é que está tudo misturado, política e religião. Até que não se inicia o diálogo, não há paz. Por fim, pedimos-lhe uma mensagem para todos os benfeitores da Fundação AIS em Portugal e no mundo. Vamos escutar as palavras do padre Walter Macaulay, irmão do padre Pierluigi Macaulay, sequestrado no Níger em setembro de 2018. Que se possam lembrar de nós, missionários, nas suas orações, que não nos abandonem, que sejam sempre solidários com a sua oração e com a sua ajuda tão importante, dando notícia e testemunhos de unidade e paz, para que estas perseguições possam ter um fim. Que Deus os abençoe e as vossas famílias. Muito, muito obrigado. E com esta mensagem que escutámos ao telefone do padre Walter Macaulay, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo, deixe ficar por aí. Voltamos dentro de instantes. Olá de novo, está a haver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão, em que todas as semanas passamos em revista o que de mais importante aconteceu no que diz respeito à liberdade religiosa. Sou o Paulo White e comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque agora da segunda parte do nosso programa, vamos até à Venezuela, outro país, outro continente, mas o mesmo relato de sofrimento das populações. A Igreja tem denunciado com frequência a situação dramática em que se encontram milhões de pessoas no país governado, Catarina, por Nicolás Maduro. Sim, Paulo, de facto, ainda recentemente o Bispo de São Felipe disse-nos, ou denunciava, o estado de pobreza mais abjeta, isto são palavras deste Bispo, em que se encontram milhões de seres humanos no seu país. Ele diz mesmo que na Venezuela vive, este momento, um povo sitiado a quem se nega o básico da vida. Uma das áreas mais criticadas pela Igreja, e não só, é a da saúde, onde a falta de medicamentos e de meios de diagnóstico tem obrigado médicos e enfermeiros a realizar quase verdadeiros milagres para salvar a vida dos doentes. Sim, Paulo, de facto as farmácias têm as prateleiras vazias, por vezes nos hospitais não há luz, portanto não é possível fazer operações, por outras vezes há eletricidade, mas faltam os aparelhos, faltam os meios de diagnóstico, faltam medicamentos. Calcula-se que aproximadamente 15% da população tenha já abandonado a Venezuela, o que significa cerca de 4,5 milhões de pessoas, e muitos foram parar à vizinha Colômbia, mas também aí é difícil sobreviver para quem está de mãos vazias. Dom Vítor Ochoa é o bispo de Cúcuta, na Colômbia. Ele vai agora dizer-nos quais é que são os principais desafios que se colocam à Igreja nesta região fronteiriça com a Venezuela. La Iglesia está presente en la frontera de Colombia y Venezuela. Hemos querido ser en este lugar testimonio visible de la caridad,
la mano que con amor sirve, acompaña, ayuda a los hermanos venezolanos que sufren. Tenemos aquí en esta frontera un drama humano, un drama de dolor impresionante. Hermanos venezolanos que no tienen alimento, hermanos venezolanos que no tienen elementos para curar su salud, hermanos venezolanos que están sin esperanza por el dolor y el sufrimiento y la prueba que vive esta hermana nación. Como Iglesia Católica, en comunión, obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos, hemos querido atender y acompañar a los hermanos de Venezuela. La diócesis de Cúcuta ha distribuido más de 400.000 raciones calientes de alimento. Y pienso en el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que distribuyó alimento caliente también en la Navidad de 1947. Hemos querido seguir en esa traza, hemos querido seguir en ese camino de caridad y de servicio a los hermanos que sufren. Los invito a ustedes para que oren por Venezuela, para que oren también por Colombia, para que encontremos caminos de paz, de reconciliación, de servicio y sobre todo que podamos vivir el testimonio de la caridad, que nos haga testigos creíbles del Evangelio hoy. Alabado sea Jesucristo. Foi o bispo de Cúcuta, na Colômbia, a falar-nos do grande desafio que é a ajuda humanitária nesta região. Bom, voltemos à Venezuela. Já falámos dos milhões que se viram forçados a sair do país. Outro indicador da pobreza extrema é o facto de cerca de 60% das famílias já terem de procurar comida na rua. Eu repito, 60% das famílias já terem de procurar comida na rua. E é neste cenário terrível que a Igreja tem surgido como a âncora das populações mais fragilizadas. E aqui entra também, Catarina, a Fundação AIS. Precisamente, Paulo, e permita-me que lance aqui um desafio aos nossos telespectadores, neste sentido, de facto, que ajudem a AIS, a Fundação AIS, a podermos ajudar também e a salvar os venezuelanos que estão, de facto, a atravessar uma das maiores crises de sempre nas suas vidas. Portanto, é uma das crises mais duras que alguma vez passou por este país. Portanto, nós temos várias campanhas a decorrer neste momento para este país e uma delas dirige-se exatamente para estas pessoas que estão a passar fome neste momento. Por isso, eu peço-vos, a quem nos está a ver lá em casa, que nos ajudem a ajudar estes venezuelanos que estão a passar por estas dificuldades. Portanto, liguem-nos para o nosso telefone 21 754 4000 ou então também no nosso site, Paulo, em fundação-ais.pt. Portanto, o que é importante, de facto, é que cada um de nós possa ajudar, cada um na sua medida, estas famílias que estão a passar tantas necessidades. Muito bem. Chama-se Panela Solidária e o nome diz tudo. Vamos agora até ao coração da Venezuela, até ao centro de uma paróquia, até à cozinha, onde todos os dias se faz o milagre da divisão dos pães para que ninguém morra à fome na Venezuela. Enfermo, tenemos enfermo en cama, malati, en cama, niños y madres lactantes y embarazadas. Le donne incinte. Stiamo preparando nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù la Ogia Solidal per oggi, pasta al ragù. Per quante persone? Oggi quante persone vi aspettate? 40. Un diverso de 150, por algo más. Da 150 fino a 200 o può anche andare in più. Eccoli che entrano, piano, piano. E siamo qui, è la pentola solidale. Ci sono i bambini, ci sono le persone più mature, ci sono le persone con disabilità. Tutto è organizzato in un modo ordinato, è il caso di dire. Mangiano pasta e carne 3 volte alla settimana, sono 200. Per 20 invalidi che non possono muoversi da casa, viene consegnato loro direttamente a casa il pasto. Tutto questo avviene grazie all'azione di quell'uomo lì, Padre Alfredo, di questa parrocchia, dei volontari, li vedete tutti qua attorno, ma avviene anche grazie alla generosità dei benefattori, di alcune organizzazioni di carità italiane, europee. C'è innanzitutto Aiuto alla Chiesa che soffre, protagonista in prima persona, in prima battuta impegnata. Ci siete voi, c'è la generosità dei benefattori di Aiuto alla Chiesa che soffre, perché sostenere quei sacerdoti come Padre Alfredo, innanzitutto con la celebrazione delle Sante Messe,
secondo le vostre intenzioni, significa non solo sostenere il clero del Venezuela, ma significa sostenere questi bambini, sostenere questa comunità. Bueno, yo quisiera pues en nombre de toda la comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, de La Paz, de la diócesis de La Guaira y sobre todo por Venezuela, por ese amarillo, azul y rojo que lleva nombre de mujer, pedirles la ayuda y la colaboración a todos ustedes para poder hacer eficaz esta labor social que tanto estamos necesitando. Son niños y personas adultos mayores que necesitan de tu ayuda y de nuestra ayuda. Dios los bendiga. Agora vamos até à China. Daqui a pouco estaremos em ligação com Macau, onde o nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, nos vai continuar a falar sobre a imprensa cristã. Mas para já a nossa atenção vai para a diocese de Mindong, pois surgiu a notícia de que as autoridades cortaram a água e a luz da residência de um bispo, Donggu Xijin, obrigando-o a sair de casa. Encerraram também, Catarina, 5 paróquias. Sim, Paulo, de facto, Donggu Xijin foi desalojado, assim como os sacerdotes, portanto, a residência onde vivia, juntamente com os outros sacerdotes que viviam com ele, depois das autoridades terem então cortado a luz e a água, e dizendo que por razões de segurança, não é? Invocando razões de segurança. Este caso foi denunciado pela agência de notícias Asia News, que afirma tratar-se de um gesto de pressão e de raiva contra este prelado e os sacerdotes que se têm negado a aderir à Igreja Independente. Ou seja, Catarina, este é um caso mais que é uma consequência do acordo assinado entre a Santa Sé e Pequim. Precisamente, Paulo, de facto, segundo a Asia News, e apesar deste acordo que existe, Donggu recusou-se sempre a assinar a sua adesão a esta estrutura governamental que procura controlar a Igreja Católica na China. E, portanto, é por isso, diz ainda também esta agência de notícias, que nos últimos dias, pelo menos 5 paróquias foram também fechadas. Este não é seguramente o caso de Macau, até porque o antigo território português continua a ser como que um enclave católico na Grande China, detendo um estatuto particular de liberdade, a par de Hong Kong, que não existe em mais nenhum lugar neste país. E é precisamente isso que nos vai contar agora, completando a peça da semana passada, o jornalista José Miguel Encarnação. Uma das vantagens da existência das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong é o facto de também a imprensa católica gozar de liberdade, à semelhança do que acontece com os órgãos de comunicação social de conteúdo generalista nas duas cidades. Já na China continental, mais especificamente no interior do país, a publicação, divulgação e distribuição de publicações de teor religioso, independentemente da religião, está circunscrita aos locais de culto ou associações de matriz religiosa, desde que autorizada pelos governos de província, sabendo-se que estes seguem, claro está, as diretrizes emanadas do governo central. Hoje, este processo até é bem mais célere, por força da continuada perda de poder por parte da Associação Patriótica, não só dos católicos chineses, como dos fiéis de outras religiões. De quando em vez, continuam a surgir relatos, ainda que a sua origem raramente seja identificada, dando conta da apreensão de bíblias e textos de teor religioso por não terem sido previamente autorizados. Segundo os mesmos relatos, os autores deste crime são na maioria das vezes responsáveis da chamada Igreja Clandestina. Ainda assim, é de registrar que o número de casos parece ter diminuído consideravelmente, a avaliar pela diminuição de notícias relacionadas com os denominados editores ilegais. O desemprego e o elevado custo de vida, aliado à falta de muitos bens de primeira necessidade, têm transformado o dia-a-dia dos sírios num verdadeiro tormento, como se não bastasse a guerra que atinge este país há quase 10 anos. A partir do próximo mês de março, a Síria entra já no 10º ano consecutivo de guerra. A Fundação AES tem procurado, através de projetos desenvolvidos localmente pela Igreja, minorar este sofrimento. Exemplo disso é, Catarina, a campanha Uma Gota de Leite. De facto, Paulo, esta campanha, Uma Gota de Leite, tem merecido um extraordinário apoio por parte dos benfeitores e amigos da Fundação AIS aqui em Portugal e, de facto, este apoio que os portugueses têm dado, estes sinais de generosidade, é, de facto, extraordinário e até comovente, podemos dizê-lo, Paulo. Portanto, desde que lançámos esta campanha, Uma Gota de Leite para as crianças de Alepo, não há um único dia que alguém não nos ligue ou não envie, de facto, um donativo para esta campanha em específico. Por isso, e hoje vai também ser esse dia. Vamos ver se lá em casa nos ouvem e que
se entram em contacto de facto connosco também para ajudar, para aderir a esta campanha de ajuda tão concreta a estas crianças de Alepo que necessitam desta gota de leite para poderem sobreviver. E por isso aproveito também esta oportunidade para agradecer a todos aqueles que nos têm ajudado a manter viva esta campanha e que nos têm ajudado, acima de tudo, estas crianças de Alepo e da Síria a poderem ter as necessidades básicas diárias de leite. Também Nabil Antaki nos quer dizer, tal como a Catarina agora, muito obrigado. Nabil é médico e é o responsável por esta campanha em Alepo. Como ele nos vai explicar já de seguida, este leite é essencial para a vida destas crianças. A campanha chama-se Uma Gota de Leite, mas graças à ajuda dos benfeitores da Fundação AES tem sido muito mais do que isso, tem sido mesmo uma gota de vida. Hello, I am Nabil Antaki. I am a physician from the city of Aleppo in Syria. I am the coordinator of the Drop of Milk project. This project consists in providing milk to all the Christians children in the city of Aleppo. We provide milk, special milk for the infants below the age of 1 year old, and powder milk to the children from 1 to 10 years old. Actually, we provide milk for 3,000 Christian children. It means we provide milk to all the Christian children of Aleppo. Giving milk to the children is very important because milk is essential for their growth and well-being. Already, the war has stolen the childhood of our children. At least we want them to grow normally and to be in good health. That's why milk is very important, and that's why we want to treat all the Christian children equally in providing milk to all the Christian children in Aleppo. Vamos agora até ao Iraque, pois, tal como na Síria, também este país tem vivido tempos de guerra, de crise económica, de pessoas em sofrimento. Este é também um país onde a comunidade cristã tem estado a ser, Catarina, particularmente ameaçada. Sim, Paulo, de facto, neste país, no final do século XX, havia cerca de 2 milhões de cristãos e hoje serão apenas algumas dezenas de milhares. Continuam a ser, de facto, muitos os episódios que revelam um ambiente hostil para com a comunidade cristã. O caso mais recente ocorreu a 20 de janeiro e envolve 4 colaboradores de uma ONG francesa. Sim, Paulo, é a ONG Cristãos do Oriente e, portanto, desde esse dia, 20 de janeiro, que estão dados como desaparecidos, então, 4 colaboradores desta organização não governamental. Portanto, perdeu-se-lhe os rastros completamente quando eles estavam em Bagdade e, portanto, são 3 homens franceses e 1 iraquiano. Falamos do Iraque e, nem de propósito, temos uma mensagem que nos foi enviada agora por estes dias por Dom Luís Saco. Antes de o ouvirmos, dizer que não é possível falar-se do trabalho dos cristãos, da Igreja neste país, sem nos referirmos, de facto, Catarina, a Dom Luís Saco. Sim, Paulo, de facto não é possível falarmos sem falarmos deste homem, até porque este Cardeal Saco é um grande amigo da Fundação AES e dos benfeitores portugueses. Ele esteve connosco em novembro de 2011, a nosso convite, e desde então tem revelado também sempre esta amizade, uma profunda amizade, não só pelos nossos amigos e benfeitores, mas também pelo nosso país e pela solidariedade com que os portugueses têm também agido e ajudado o seu país, o Iraque. E, portanto, ele, além disso, Paulo, é também esta figura central na Igreja iraquiana, em que não há nada que aconteça ali que ele, de facto, não esteja no centro desta forma de atuar e de estar junto e defender também a comunidade cristã no seu país. Muito bem. A amizade de Dom Luís Saco ao nosso país, de que nos falava mesmo agora a Catarina, está também visível nesta mensagem que ele nos enviou e que é também um muito obrigado por tudo que os portugueses e os benfeitores da AES em todo o mundo têm feito pela Igreja no Iraque e em toda a região do Médio Oriente. Vamos ver. I am very thankful for what the Turkey North is doing, not only in Iraq, in Syria, wherever the church is, in need, suffering, and they did a lot for us, helping for food, for housing, for education, and therefore there is
500,000 Christians still in Iran, 1 million left, and this is a hope. I am personally convinced that the freedom of conscience will come, and then we will be there will be more Christians in Iran. I am asking them to stay very close to us, encourage people to keep busy and hoping. E assim, depois desta mensagem, com este agradecimento do Cardeal Luís Sacco à ajuda que a Fundação AIS tem vindo a dar à Igreja do Iraque e da Síria, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal, aqui em estúdio, e espero por si na próxima terça-feira, logo depois da emissão do terço na Capelinha das Aparições. Despeço-me com amizade, até o próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.